Bom, galera, reforçando o que a gente acabou de fazer, falar. Declínio do Império. Quando o Império começa a declinar pela ausência de conquistas, a gente começa a ter o quê? Uma anarquia militar. Márcio, como assim anarquia militar? Com a redução das conquistas, a gente para de ter aquela riqueza que existia em Roma, porque grande parte da riqueza vem de saques, conquistas. Sem conquista, você não tem mais terra, e outro, você não tem a própria riqueza em si. Então, os militares não continuam a ganhar a riqueza que eles ganhavam. Então, a gente começa a ter uma anarquia militar. E aí, muitos generais começam a se opor aos imperadores. Isso é um problema sério, porque é uma quebra de hierarquia. O exército começa a ser separado. E aí, eu acabei de falar daquela sequência que vocês não podiam esquecer. Crise interna do exército, enfraquecimento militar. O enfraquecimento militar, somado ao fim do expansionismo territorial, provoca uma crise generalizada. Escassez de mão de obra escrava, perdendo regiões ricas, por exemplo, em atividade agrícola, você para de ter o fornecimento de alimento, galera. Alimento. Porque boa parte dos alimentos que iam para Roma vinham de regiões, colônias, que Roma dominava. Se aquela região começa a se enfraquecer, até há uma escassez de alimentos em Roma. E aí é igual ao dia de hoje. Oferta e procura. Se você reduz a oferta de uma mercadoria, o que acontece com o preço? Sobe. Inflação. Então, reparem, pessoal, que o colapso romano não tem erro, tá? É só você lembrar. Está ligado à diminuição das conquistas. Não esquece disso, que se você lembrar da diminuição das conquistas, o resto é um desdobramento. Não tem conquista, os conflitos diminuem, reduz a obtenção de escravo. Sem escravo, enfraquece a mão de obra. Enfraquecendo a mão de obra, enfraquece a economia. E isso vai virando uma bola de neve. Também já falamos, Imperador Diocleciano, para tentar conter a crise econômica, temos o Edito de Máximo, ele tabela preços, porque a inflação estava sobrecarregando a crise dos mais pobres, como acontece hoje, né? Sempre o processo de crise econômica afeta primeiro, de maneira mais grave, as camadas mais pobres. E em uma tentativa de evitar esse colapso social ainda maior, que agravaria a questão em Roma, ele promove o tabelamento de preços. Objetivo, controle da inflação. Mas, galera, o Brasil podia ter um pouquinho mais de valor, né, para a história. Repara que a gente vai estudar lá na frente, na história do Brasil, que governos como Collor e Sarney, o que eles tentaram fazer para controlar a inflação? Tabelar preços. Repara, galera, 1985, Plano Verão, depois o Collor também, o Plano Collor, tabelamento de preços. Galera, lá em Roma, em 287, o imperador já tinha tabelado preços e não deu certo. Por quê? Essas medidas elas funcionam durante um período muito pequeno de tempo, mas elas não conseguem gerar, a longo prazo, uma redução significativa da inflação. Tá legal? Em muitas regiões do Império Romano, pela escassez de mão de obra escrava, a gente começa a ter uma substituição do escravo pelo trabalho servil. O que é o servil? É quando o indivíduo está preso à terra. Ou seja, ele vai ficar num pedaço de terra e aí ele vai trabalhar para o dono da terra e produzir para a sua própria sobrevivência. Já está nascendo aqui a relação senhor-servo, que vai ser uma das características da Idade Média. Além disso, o indivíduo que está trabalhando na terra, ele começa a pagar uma série de impostos ao proprietário da terra. Veremos lá na Idade Média as obrigações servis. Não vou entrar nisso agora profundamente não, tá? Talha, corveia e banalidade. E olha que engraçado, vai acontecer o oposto do que a gente viu lá no início da República. No início da República, a gente disse que conforme o número de escravos aumentou, o que o plebeu fez? Sem emprego no campo, foi para a cidade. A cidade inchou na República, por isso aquele colapso social que a gente já falou. Aqui é o oposto,
porque a cidade vai mergulhar numa crise, e aí a gente vai ter um êxodo de volta para o campo. O trabalhador ele vai ir para as regiões do campo, porque lá ele vai, através do colonato ou da servidão, buscar uma forma de sobrevivência. Beleza? E aí também nós já citamos anteriormente a expansão do cristianismo. Em 313, o imperador Constantino, no Edito de Milão, dá liberdade de culto aos cristãos. Em 379, o imperador Diocleciano, o imperador Teodósio, tá? Ele permite a criação oficial de uma igreja cristã, católica, tá? Que é o Edito de Tessalônico, criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Oficialmente ali é criado a Igreja de Roma, tá? E o imperador, tentando se apropriar desse poder religioso, né, que era uma forma dele se fortalecer, ele acaba se tornando ao mesmo tempo chefe político e chefe religioso. É o que a gente chama de Césaro, o título, papismo, papa. O chefe da Igreja Católica ainda hoje é o Papa. Então é a junção de César, político, com Papa, religioso. Tá? E conforme o Império se enfraquecia, os povos bárbaros aumentaram a pressão sobre as fronteiras e com isso a gente vai presenciar uma série de invasões ao Império Romano. Tá? As invasões mais, digamos assim, acentuadas, elas começam a partir do século IV. Século IV é 300 e pouco, tá, pessoal? A partir de 301 já é século IV. E repara que essas invasões, se a gente for arredondar, vão durar aí quase 200 anos. Porque se a gente colocar século IV e 301, a queda de Roma é 476. Então, assim, cuidado que não é uma coisa de uma hora para outra, tá? A gente não está falando aqui de 1, 2, 3 ou 10 anos. A gente está falando de um período de mais de um século, cujo fim é a queda de Roma. Os povos bárbaros, como nós já falamos, eram povos que não habitavam as fronteiras do Império Romano. Coloquei aqui alguns para vocês: hunos, ostrogodos, visigodos, vândalos, húngaros, égolos. Os germanos eram os mais famosos, tá? Eles eram divididos em anglo-saxões, francos e alamanos. E aí é justamente a invasão desses povos na Europa que vai dar origem aos países que vocês conhecem. Repara aqui, ó, anglos e saxões, Inglaterra, francos, França, hunos, região do leste europeu, ostrogodos, visigodos, Itália e Península Ibérica. Reparem que as invasões promovidas por esses povos acabarão lá na Idade Média resultando no nascimento dos países. Beleza? E aí temos um mapa. Lembra que eu falei da expansão do Império Romano? Pessoal, olha o tamanho que o Império Romano adquiriu. Tudo que está em rosa e verde era o Império Romano. Mas por que tem duas cores? O rosa é o Império Romano do Ocidente. A capital está aqui no meu dedo, Roma. Eu sei que não dá para ler, mas está ali. E o verdinho é o Império Romano do Oriente. Então reparem, pessoal, olha o tamanho que o Império Romano chegou a atingir. E é claro que a administração desse império tão grande não era nem um pouco fácil. Exigia um gasto muito grande, que a gente também pode entender como uma das causas da sua decadência. Tá? Então, em 395, o Teodósio divide o Império Romano: Império do Ocidente, capital Roma; Império do Oriente, capital Constantinopla. Tá ali a divisão. Esse mapa fica bem mais fácil você perceber o tamanho que o Império Romano atingiu, né? Porque a gente tem aqui a parte da África, a parte do Oriente Médio e a parte da Europa. Fica bem mais visual de vocês perceberem o tamanho que o Império Romano atingiu. E legal que você percebe também a ideia do Mare Nostrum de Roma, já que o mar Mediterrâneo foi totalmente controlado pelos romanos. Reparem que tudo que está aqui, ó, é o mar Mediterrâneo. Beleza? Bom, em 476, o Império Romano do Ocidente cai, e com a queda do Império Romano, a gente historicamente considera como o fim da Antiguidade. E
como a gente já tinha falado ali um pouquinho anteriormente, a gente tem algumas heranças romanas que são muito importantes na construção da identidade da cultura ocidental. A gente pode destacar a língua latina, né? O latim é a mãe, é a raiz de diversas línguas hoje faladas, por exemplo, a nossa, o português. Tá? Além disso, para o direito, a lei das 12 tábuas é uma referência muito grande, porque é um código de leis escritos, e isso vai acabar influenciando um conjunto de leis que vão ter reflexos por toda a Europa. E além disso, a religião, o cristianismo, que nasce durante o Império Romano, e pensando no Ocidente, a própria questão cultural, a própria questão moral, ela é baseada, ela tem como sustentáculo a religião cristã. Tanto que a gente fala que o Ocidente é um Ocidente cristão, seja católico, seja evangélico, mas de modo geral a gente tem essa sociedade, né? Eles até falam judaico-cristã. Beleza, pessoal? Um abraço.